essa responsabilidade para a garotada. E mesmo com jogadores experientes jogando, o entrosamento ele é totalmente diferente. Então, o que o torcedor precisa é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma com todo mundo, porque, infelizmente, nós somos culpados aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a vencer todos os jogos. Então, quando eu falo as coisas para o torcedor ter calma, é justamente por isso. Como que você vai colocar em dúvida um trabalho de 4 anos, um trabalho de todos os departamentos, onde o clube conseguiu vários títulos, e de repente, por nós não estarmos, veja bem, isso coloquei inclusive ontem para o presidente, vamos falar que o momento do Grêmio, ele não é bom, mas não vamos colocar que o momento do Grêmio é péssimo. Vamos colocar que o trabalho, no momento, com os resultados, ele se torna assim mais ou menos. Nós sabemos que a gente precisa melhorar. Mas aquilo que eu falei, em primeiro lugar, vamos tentar recuperar todos os jogadores, entrosar os jogadores que estão chegando e recuperar os jogadores que estão no departamento médico, que o nosso grupo ele é muito bom, ele é muito forte, desde que todos os soldados estejam prontos para as batalhas. Outro caso que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos lá. Na concepção, e eu respeito as críticas, e a gente aprende com ela também, mas quando há maldade em algumas coisas, aí fica um pouco difícil. E eu vou mostrar isso para vocês no sentido de que, volto a repetir, o momento do Grêmio não é bom, não é péssimo também. O momento do Grêmio é mais ou menos. Temos que melhorar? Vamos melhorar. No momento que eu falei que todo mundo sai do departamento médico. O Grêmio não começou ainda a jogar a Copa do Brasil, porque o Grêmio entra nas oitavas. Uma competição. Segunda competição, Libertadores. O Grêmio empatou o Grenal, que é sempre um jogo muito difícil, mesmo sendo na arena. É um clássico, e você sabe o quanto é difícil jogar um clássico. Então, o Grêmio empatou o clássico. O Grêmio estreou na Libertadores fora contra o América, vencendo. É muito difícil você vencer fora de casa, principalmente tratando numa estreia na Libertadores. O Grêmio ganhou. Agora o Grêmio perdeu para a Católica. O Grêmio agora tem mais 3 jogos em Porto Alegre. Sendo um Grenal, contra a Católica, contra a América, na arena. O Grêmio tem 4 pontos, o líder do turno é o Internacional com 7 pontos na tabela. Pois muito bem, o Grêmio depende de todas as suas forças para classificar em Porto Alegre. Então, vamos colocar assim, o Grêmio não está excelente na Libertadores, o Grêmio está bem na Libertadores. E com certeza nós vamos melhorar, porque nós temos esses jogos em casa agora. Vamos para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, muita gente está fazendo, eu costumo falar, uma tempestade num copo d'água. Então vamos lá, vamos fazer essas contas. O líder do campeonato é Internacional, 20 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos contra o Goiás. Se o Grêmio vencer essa partida contra o Goiás, o Grêmio vai a 15 pontos. O Grêmio fica a 5 pontos do líder. 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, essa é a pergunta que eu não consigo achar a resposta, que vocês não conseguem me dar. Onde está a crise do Grêmio? O Grêmio não vem jogando bem? Sim, o Grêmio não vem jogando bem. Mas por todos esses problemas nossos que eu acabei de falar, os jogadores estarem no departamento médico e um monte de jogadores chegando. Então não vai ser da noite para o dia nessa transição que o Grêmio vai jogar tudo aquilo que ele sabe. Agora, falar que tem crise aqui dentro do Grêmio, não. Vamos falar que o Grêmio precisa melhorar. Sim, é o que eu falei. O Grêmio não está bem, mas também não está péssimo. Então isso tudo que vocês estão falando sabe, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Os comentários que o presidente acabou de bancar toda a comissão técnica, porque ele sabe que ele pode confiar no nosso trabalho. Aí eu vejo algumas pessoas falando assim, a quem perdeu o Grenal, o treinador que perdeu o Grenal vai embora. Gente, é uma outra coisa que realmente eu não tenho nada a ver com o Internacional, bem pelo contrário, eu trabalho num grande clube que é o Grêmio, mas o Internacional é um grande clube também. Vocês estão falando do Cudê, o Cudê é líder do Campeonato Brasileiro. Se ele perdeu o Grenal, ele não é bom, ele tem que ir embora. Se o Renato perdeu o Grenal, na cabeça de vocês, tem que ir embora porque ele não é bom. Quer dizer, então, vocês estão avaliando o treinador em 90 minutos. Então, se perde, é ruim. O que ganha, passa a ser bom depois de 90 minutos. No dia seguinte, ele passa a ser bom. Se ele não ganha, ele é ruim. É isso. Vamos pensar um pouquinho mais antes de escrever, antes de falar certas coisas. Volto a repetir, eu respeito toda a opinião de vocês. Não sou contra as críticas, bem pelo contrário. Agora, no momento que as críticas são concretas, aquela crítica construtiva, entendeu? Agora, querer colocar na cabeça dos torcedores certas coisas,
para fazer com que o nosso ambiente fique ruim, o ambiente do Grêmio não vai ficar ruim nunca, pode ter certeza disso. A maior prova está aqui do meu lado, o presidente, a diretoria está aqui na minha frente e eu com o meu grupo. O nosso ambiente ele é muito bom mesmo. Mas a gente sabe, como eu já falei para vocês, que a gente precisa melhorar e a gente trabalha para isso. Agora, ninguém é mágico para ter 8, 9 jogadores no departamento médico, chegando 8, 10 jogadores e da noite para o dia o Grêmio jogar tudo que ele sabe novamente. Calma, calma que daqui a pouco nada melhor do que um dia após o outro, uma partida após a outra também, para o Grêmio encontrar novamente seu caminho. Bom, Renato, talvez essas críticas que você e o grupo de jogadores do Grêmio tenham recebido são pela sequência de empates, né, que o Grêmio teve muito grande e muito também pela atuação na última partida, onde o Grêmio foi, na visão de todos, e você admitiu isso, que foi a pior partida, né, que você teve no comando do Grêmio nos últimos tempos. O Grêmio foi amplamente dominado pela equipe da Universidade Católica. Você não vai ter todos os reforços para as próximas partidas, talvez volte 1, volte 2, e como dar essa resposta imediata em campo? Né? Essa é a pergunta que a gente faz. Como em campo resolver todos os problemas que estão acontecendo e que foram apresentados principalmente nesse último jogo? O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, eu acabei de falar, ninguém é mágico. A gente sempre procura jogo a jogo melhorar. Você vê que, mais uma vez, para a próxima partida, como vai acontecer depois na outra partida, são vários desfalques, vários jogadores diferentes. Então, o entrosamento ele é muito importante. E no momento que você não tem esse entrosamento, certas coisas acontecem negativamente dentro do campo. Infelizmente. Como aconteceu na última partida. Então a gente não está aqui, na próxima partida tem que voltar a jogar tudo que sabe, tem que ganhar, porque senão as coisas não vão acontecer, as críticas vão continuar. Faz parte, quem trabalha com futebol sabe o quanto é difícil, entendeu? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o nosso pensamento aqui dentro, e esse pensamento eu estou expressando para o nosso torcedor. Nessas horas tem que ter calma, porque eu pergunto para vocês, digamos, e isso não precisa do presidente tomar uma decisão, que eu sempre vou respeitar, amanhã depois do jogo de domingo, depois do Grenal, depois do jogo do Atlético, se eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou ser o primeiro a sair. Isso pode ficar tranquilo, eu jamais vou ficar, principalmente no clube que eu amo, a minha família toda é gremista, e que eu me dedico há 4 anos, e hoje, inclusive, está fazendo 4 anos, com o maior orgulho estou aqui, à frente desse grande clube. Então, no momento que eu não estiver me sentindo bem, no momento que eu achar que eu estou prejudicando o trabalho desse clube, que eu vou ser o primeiro a sair, eu resolvo sempre esse problema em 2 minutos com o presidente. Não tem, até porque toda vez que eu fiz o meu contrato, e o presidente, a testemunha está aqui do meu lado, a diretoria está aqui, eu não coloco R$1 de multa. E eu poderia colocar milhões, como muitos treinadores fazem, entendeu? E aí fica, né, no dia a dia discutindo, brigando, né, querendo bronca para ser mandado embora para levar multa. Eu não sou desse tipo, não tenho nem R$1 de multa. Então, caminho aberto, porta aberta para entrar e para sair sem problema algum. Então, não vai ser o Renato que no momento que sentir que está prejudicando o trabalho desse clube aqui, que vai querer ficar aqui. Não, pode ficar tranquilo que essa decisão eu mesmo vou tomando do presidente, e respeito sempre a opinião do presidente como da diretoria. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo, eu não estou aqui para no próximo jogo ter que ganhar, senão você mandar embora. Não tem problema algum, o presidente não vai me mandar embora, eu não vou brigar com o presidente, eu mesmo vou chegar no presidente e falar, e agradecer o momento. Mas o momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo e o caminho das vitórias. Renato, a gente segue ao vivo aqui no Dono da Bola e também no apito final, e eu queria que tu falasse com esse torcedor que está um pouco indignado com as últimas atuações que o Grêmio vem tendo e que cobra algum tipo de mudança. O presidente Romildo, de alguma maneira, te cobrou sobre as atuações recentes do Grêmio, porque vocês mesmos admitiram que é preciso melhorar, Renato. Vai melhorar executando alguma mudança ou tu achas que vai melhorar seguindo o que o Grêmio está fazendo atualmente? Igor Jank, da Bandeirantes. Que a gente sabe que precisa melhorar. Agora, eu volto a repetir, o desempenho do Grêmio, ele não é bom, mas não é péssimo, como muita gente está falando. Eu acabei de falar os números para vocês, e não vai ser da noite para o dia com essa quantidade de jogadores novos que estão chegando, que a gente precisa entrosá-los no grupo,
e com 8, 9, 10 jogadores no departamento médico, que de repente a gente vai resolver todos os nossos problemas da noite para o dia. A gente trabalha para que a gente retome o caminho das vitórias. É a transição, é o desempenho, é o que a gente faz. No dia a dia a gente trabalha sempre para buscar o melhor para o clube. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Aí eu falo para vocês, tá bom, digamos, saiu o Renato, chegou outro treinador aqui. Aí eu pergunto para vocês, quantos dias vocês vão dar para o próximo treinador? Quanto tempo vocês vão dar para ele poder trabalhar tranquilamente? Daqui a pouco vocês estão querendo que o treinador assine um contrato que, olha, por vitórias. Temos 20 jogos, se tem que ganhar 18, pode empatar uma e pode perder outra, se não ser mandado embora. Daqui a pouco vai acontecer isso. Eu vejo alguns treinadores de São Paulo, olha que ponto que nós estamos chegando no campeonato, no futebol brasileiro. E isso, todo mundo é culpado, inclusive vocês da imprensa. Inclusive vocês da imprensa são culpados. Olha que ponto que nós estamos chegando, eu vi. Ninguém me contou. Eu vi algumas entrevistas de alguns treinadores, inclusive alguns comentários de vocês da imprensa, no Brasil todo, que os treinadores hoje em dia estão armando esquema para não perder o jogo, para se manterem no cargo. Aí amanhã depois vocês mesmos vão cobrar dos treinadores e dos times por que não estão jogando um futebol bonito, por que não estão jogando um futebol ofensivo. Aí eu pergunto para vocês, e aí? O que vocês querem? Aí o treinador dá uma declaração que está jogando conforme depende do emprego dele, jogando de uma maneira totalmente diferente para se manter no cargo. E aí a gente vai ver futebol competente, a gente vai ver futebol bonito, a gente vai ver um futebol para frente. Quando? Como? Se vocês não deixam o treinador trabalhar. Eu não estou nem falando por mim. Graças a Deus, hoje está fazendo 4 anos, estou muito satisfeito aqui no Grêmio. Eu acho que eu ajudei a fazer muita coisa nesses últimos 4 anos. É só voltar um pouquinho no tempo e ver o que estava acontecendo 4 anos antes, entendeu? 4 anos antes e ver o que aconteceu nesses últimos 4 anos. E a gente sempre trabalha para buscar o melhor. Agora, fica difícil, volto a repetir, não estou falando por mim não, mas eu estou defendendo a classe, a profissão dos treinadores. Fica difícil para o treinador chegar no clube e saber que se não ganha o próximo jogo ele pode ser mandado embora. O tempo todo assim. Qual a tranquilidade que o treinador vai ter para trabalhar? Qual? Volto a repetir, eu dou exemplo aqui do nosso lado, aqui, o nosso inimigo, no bom sentido, o Cudê, que eu acho ele um grande treinador, está fazendo um grande trabalho, é o líder do Campeonato Brasileiro e vocês estão botando ele em questão. Aí ele vai embora também. Aí o próximo chega, vai ficar quanto tempo? 2 meses, 3 meses. Se vocês não gostarem do trabalho do cara, da noite para o dia ele vai embora. E aí quantos treinadores os clubes vão trocar por ano? E aí vocês vão querer o quê? Chega o treinador, ele não tem nem tempo de conhecer o grupo, ele é mandado embora. Então você tem que ter um pouco mais de paciência com os treinadores, entendeu? Porque quando o treinador ele é vencedor, porque ele é vencedor. Aí se ele não ganha 3, 4 jogos, ele já não é mais bom. Ele é ruim. E o que serve então para o treinador que não ganha? O que ele é? Péssimo. Qual é o treinador que é bom para vocês? O que faz 30 jogos e ganha 29, empata 1? Ninguém perde. Eu acho que o maior exemplo ontem nós tivemos do próprio Flamengo, né? Tomou 5. O Flamengo, que na minha opinião é o melhor plantel do Brasil, disparado. Tomou 5, com os titulares. E aí, tá tudo errado. Tá tudo errado, então. Então, toda semana o treinador vai ser mandado embora. Às vezes é difícil entender algumas opiniões de vocês da imprensa. A crítica por parte da imprensa, ela é sempre muito bem-vinda, pelo menos para mim. O que eu não vou admitir é, de repente, a maldade de certas pessoas, não só comigo, mas com o meu grupo, com a diretoria, com o presidente. Aí o cara não coloca o pensamento na cabeça, ele coloca o coração na frente, entendeu? E aí, de repente, a gente dá, né, retruca, a gente devolve, aí a gente é mal educado, a gente não aceita as críticas. Olha, eu estou vacinado no futebol com críticas, com elogios. Eu, graças a Deus, sou um vencedor. Então, eu não me preocupo com essas coisas, mas às vezes eu vejo aquela maldade, aí de repente a gente espeta desse lado aqui, fala o nome da pessoa e chama, né, de certas coisas, a pessoa não gosta. Um dia um pensamento, vai conforme o vento. Ganhou é bom. Perdeu é horrível, é ruim. É a mesma coisa o comentarista, se ele faz 3, 4 jogos e faz alguns comentários ruins, entendeu? Que faz parte. Às vezes o cara não está no dia dele, não está enxergando certas coisas no jogo. Faz parte. Você vai falar que esse comentarista é ruim? Não. Ele foi mal naquela partida. Fez um comentário infeliz no outro jogo. Agora vai falar que o cara é ruim? É a mesma coisa um treinador, é a mesma coisa um jogador.
um presidente, mas aqui no Brasil, infelizmente, é assim. Só é bom quem ganha. E olhe lá, hein? E olhe lá, que até o bom, quando ganha todos os jogos, ele passa a ser ruim. Infelizmente, é assim que algumas pessoas, ainda bem que não são todas, que pensam dessa forma. Renato, boa tarde. Bom, já que você falou a respeito dessa situação aí, em relação, né, a algumas críticas que são feitas em alguns momentos, enfim, eu queria que você, Renato Portaluppi, avaliasse o Renato Portaluppi treinador, onde ele acerta, onde ele erra, para não ficar só no que o jornalista ou que o torcedor fala a respeito do trabalho do Renato. Queria saber do Renato uma avaliação ou uma autoavaliação do trabalho dele nesse momento no Grêmio. Aqui é o André Silva da Gaúcha. Obrigado. Dá comida pro teu cachorro, André, ele tá com fome, em primeiro lugar. Tá latindo e tá atrapalhando a coletiva. Deve estar com fome, hein? E olha que eu amo cachorro, inclusive eu tô com muita saudade do meu cachorro. Tá duro? A avaliação que eu faço, eu não tenho que fazer a minha avaliação. O que eu posso falar para vocês com todo o respeito, Andrezinho, são os meus números. A minha resposta são os meus números. Ponto. Quem tem que me avaliar são vocês da imprensa. Eu volto a repetir. Eu gosto de receber críticas, até porque às vezes muita coisa pode, eu não posso estar vendo e com a crítica eu passo a enxergar. Agora, é que eu falo, as críticas absurdas que algumas pessoas estão colocando o coração na frente e não a cabeça, de que está aqui do meu lado uma pessoa que é vencedora nos últimos... Eu não preciso puxar o saco do presidente de maneira alguma, mas é uma pessoa vencedora. O que esse presidente está fazendo por esse clube é um trabalho extraordinário. É um presidente vencedor. É um presidente como todo o nosso grupo aqui, diretoria, torcida, em 4 anos, ganhamos muitos títulos e a gente trabalha no dia a dia para ganhar mais. Esse é o nosso trabalho. Então eu não tenho que avaliar o meu trabalho. São os meus números. São os meus números. E hoje, volto a repetir, graças a Deus, com o maior orgulho eu estou falando isso, e por ser gremista também, eu faço 4 anos no clube. Sabe quando que hoje em dia um treinador vai durar 4 anos no clube? Nem o ET, se descer aqui na Terra, ele vai conseguir trabalhar tanto tempo no clube. É a maneira, é a cobrança muito grande em cima do treinador. Não estou falando de 4 anos. Hoje em dia, para você ficar num clube, 1 ano já é muito difícil. Então, eu estou cercado de pessoas vencedoras. Eu tenho um grupo maravilhoso. Eu falei ontem para o presidente, vocês não sabem, nós desembarcamos no aeroporto, falei, presidente, vamos trocar umas ideias lá na arena. Eu fui lá na arena, conversei 2, 3 horas com o presidente, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de ouvir, ele gosta de me ouvir, a gente sempre teve linha direta. E é esse importante esse diálogo que existe entre a gente. Então, o trabalho extraordinário que ele faz juntamente com a diretoria. Eu tenho um grupo maravilhoso, um grupo vencedor, que eu sempre vou estar aqui na frente das câmeras, dos microfones, defendendo o meu grupo, porque eu trabalho com um grupo maravilhoso. Mesmo a gente perdendo alguns jogadores importantes, a gente forma outros jogadores na base, que é um trabalho importantíssimo em qualquer clube também. O Grêmio vende, o Grêmio traz, o Grêmio junta a garotada, junto com os jogadores mais experientes. O Grêmio continua sendo um clube vencedor. Então, o que eu quero passar essa mensagem para o nosso torcedor é ter um pouco de calma, gente. Qual é o clube que não fica 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer? E mesmo assim, os números estão aí que eu acabei de falar para vocês. Se o Grêmio vencer o jogo atrasado dele, o Grêmio fica 5 pontos no Campeonato Brasileiro do líder. Então, se as coisas não estão do jeito que a gente quer, é por todos esses problemas que as pessoas têm que entender, inclusive vocês da imprensa. Vocês podem me criticar à vontade, mas aquela crítica, sabe, normal. Não quer colocar na cabeça do nosso torcedor que nada é bom aqui dentro do Grêmio. O presidente é ruim, o treinador é ruim, os jogadores são ruins. Peraí, mas há 15 dias atrás o Grêmio deu uma volta olímpica. Do único título, a única competição que o Grêmio disputou esse ano, o Grêmio foi campeão. Mesmo perdendo 3 jogos, o Grêmio foi campeão do estadual. O Grêmio ganhou várias competições. Depois de 4 anos, o Grêmio não ganhava um título nacional há quanto tempo? Há 15 anos. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo há 4 anos, a gente faz o seguinte, enterra, da noite para o dia. Vamos enterrar. Não vale mais nada. A gente foi feliz também no comentário dele. Imagina outros clubes que estão e volto a repetir, não tem nada a ver com o nosso rival aqui não, mas no Brasil todo, quantos clubes estão sem vencer um campeonato há quantos anos?
Aí eu volto a repetir, infelizmente nós somos culpados, né, presidente, porque nós viciamos o nosso torcedor a ganhar todos os jogos. Então eu quero que o torcedor, calma, o Grêmio não vai ganhar todos os jogos. O Grêmio disputa competições, é a reta final, é a chegada, lá é o nosso trabalho para buscar mais títulos. Para isso a gente trabalha. Então o torcedor tem que acreditar no nosso trabalho, o trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Grêmio, que a gente sempre procura o melhor pro clube e pro nosso torcedor. Tem sido assim durante 4 anos. Agora, falar que está tudo errado, uma sequência de jogos que não tem um time no mundo, que não passe por isso, aí fica um pouco complicado. Vamos lá. Vamos ver. Renato, boa tarde. Hoje, como você falava, completa 4 anos à frente do comando técnico gremista, e nessa terceira passagem, uma passagem muito vitoriosa, muitos títulos, mas momento atual é de oscilação ou transição, como o presidente disse. Como você faz esse balanço, né, dos 4 anos, desse momento atual, e também, emendando, Renato, questão da preparação física, como a comissão técnica do Grêmio tem avaliado a preparação física, já que é alvo de muitas críticas. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Oi. Jairo, deixa eu falar uma coisa. Eu já falei, eu volto a repetir. 4 anos para um treinador é muito difícil hoje em dia estar à frente de um grande clube onde as cobranças são intensas, mas os desafios que eu gosto. Outra coisa que eu me orgulho, e muito, nesses 4 anos, eu nunca tive, e é uma coisa super normal, e vocês podem ver isso nos outros clubes, com uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, um treinador ter um problema com qualquer jogador. É normal. Eu nunca tive um problema nenhum com jogador em 4 anos, e isso me orgulho bastante, pode ter certeza. Nunca tive qualquer tipo de problema. Nunca tive qualquer tipo de problema com qualquer diretor, com o presidente, com ninguém. Muita gente falou que eu tinha problemas, por exemplo, com o Amodeu. Eu não tenho problemas nenhum com o Amodeu. Ontem também, depois que eu tive a conversa com o presidente, conversei longamente com ele, me dou muito bem com ele. Muita gente falou do outro probleminha de Kahneman, de uma entrevista, que vocês recordaram do início do ano, o mesmo do Thiago Neves. Gente, isso aqui
Não é absolutamente nada em 4 anos. Nada. É a mesma coisa. Uma família, em 4 anos, quantas brigas vão ter? Uma família, hein? E olha com quantas pessoas eu lido aqui dentro do clube. Olha com quantas pessoas o presidente lida. Olha com quantas pessoas a diretoria lida. Nós nunca tivemos qualquer tipo de problema. Esse probleminha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha... É super normal no futebol. Super normal. Só que com tudo isso vieram grandes conquistas também. Então é um orgulho muito grande para mim estar à frente desse clube aqui durante 4 anos. E aquilo que eu falei para vocês, se amanhã depois eu achar que eu estou trabalhando, eu vou ser o primeiro a sair. Pode ficar tranquilo disso. Pode ficar tranquilo. Quanto à preparação física, deixa eu falar uma coisa para vocês. O presidente foi feliz, que não era uma pergunta para ele, ele passou que cabe ao treinador, à comissão técnica. Em 2017, é só vocês buscarem os números lá, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Vai ver quantos jogadores o Grêmio tinha no departamento médico. Busquem lá. Busquem essa pesquisa. Busquem lá essa pesquisa aí. Vê lá quantos jogadores o Grêmio tinha no departamento médico. E o Grêmio foi campeão da Libertadores. Então, problemas, no momento que, infelizmente, as vitórias não vêm, sempre vai ter um problema. Na preparação física, na parte técnica, esse jogador que está mal, esse jogador que não está correndo. É normal no futebol. É normal a gente conviver com esse tipo de problemas, a gente conviver com essas críticas. Agora, não é só no Grêmio que essas coisas acontecem. Acontecem em todos os outros clubes também. Então, infelizmente, a gente pegou uma sequência agora de jogos devido a essa parada na pandemia de 4, 5 meses, os jogadores não estarem jogando, e de repente, da noite para o dia, você tem que fazer um esforço muito grande a cada 3 dias, fora as viagens, e olha que a diretoria, juntamente com o presidente, nos dão, entre aspas, um certo conforto de viajar com voo fretado, justamente porque é necessário para os jogadores descansarem mais. Agora, eles são humanos. São seres humanos. O desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes a gente procura rodar o grupo, entendeu? Para que todo mundo tenha oportunidades, para a gente poder descansar um outro jogador. E fique bem claro uma coisa, não é que a gente queira descansar um jogador por descansar um jogador, é porque ele está no limite dele. Nós temos o CK aqui após o dia seguinte, após o jogo, que o CK nos dá, que é um exame, que nos dá uma condição de saber se o jogador pode se lesionar ou não na próxima partida. Por isso que, no momento que a gente tem a dúvida, a gente descansa o jogador justamente para recuperá-lo, não adianta colocar ele em campo e ele estourar. Então, esse tipo de problema, Gera, é uma coisa muito normal, não é só no Grêmio, não em todos os clubes. Eu volto a repetir para vocês, busquem lá quantos jogadores o Grêmio tinha em 2017. E nós ganhamos a Libertadores. Então, esse tipo de problema é normal. Boa tarde, Renato. Parabéns aí pelos 4 anos do Grêmio. E em comemoração a esses 4 anos, se tu me permitir, eu quero te fazer 4 perguntas, bem fáceis de responder. Renato, o melhor Grêmio, o melhor meio... É coletivo ou é só para você? É coletivo ou é só para você? Se tu me permitir, eu faço as 4. Bom, melhor meio campo do Grêmio, né, nessa temporada, a gente teve aí Matheus Henrique, Jean-Pierre e também o Mateuzinho, né? Desculpa, Maicon, Mateuzinho e Jean-Pierre. E o meio campo do Grêmio vem oscilando bastante, deixando muitos buracos aí nos jogos. É o momento do menino Lucas Araújo jogar. Outra pergunta que eu te faço sobre as expulsões. O Grêmio não é um time de muita expulsão, e nos últimos jogos houve bastante expulsões. Eu te pergunto também se tem alguma questão aí a conversar com os jogadores, né, por conta dessas expulsões, que é uma coisa que a gente realmente nunca viu. Outra pergunta, a terceira, sobre o esquema tático, né, se o Grêmio, se tu, né, vai mudar alguma coisa do esquema tático, porque aparentemente o Grêmio está sendo muito, muito visível o jeito que o Grêmio joga, e está muito fácil os times adversários jogar contra o Grêmio. Isso é uma coisa que a gente também não via. E eu não vou fazer a 4ª, vou deixar só 3, porque eu quero que tu responda essas 3 perguntas aí. Obrigado. Mário Godoy, da Rádio Pachó. Olha, Mário, vamos por parte. A primeira do meio de campo, né, que você falou com... Sim. O problema eu procuro dar sequência para os jogadores que para eles se entrosarem. Nem sempre é possível. Você falou do Maicon, do Mateuzinho, do Jean. Infelizmente, desses 3, nós temos 2 no departamento médico. Então, o jogador tem que estar preparado, independente da posição, que ele sabe que ele pode ter uma oportunidade, ele pode começar uma partida e ele tem que estar preparado. É dessa forma que eu trabalho com o meu grupo. E todos os jogadores estão preparados. Então, no momento que você vê uma falha, uma deficiência na equipe, um espaço que a gente está dando para o adversário,
é justamente por essa falta de entrosamento. Não é possível que vocês queiram que cheguem vários jogadores. Nós temos aí 90% do nosso time praticamente no departamento médico. A gente joga uma equipe totalmente diferente a cada partida. E aí a gente vê alguns defeitos, porque justamente por falta de entrosamento. É uma coisa muito normal. A gente não quer que isso aconteça, mas é uma coisa muito normal, justamente porque os jogadores não estão acostumados a jogarem juntos. Então, a cada partida se muda 7, 8 peças, 4, 5 peças. É difícil de ter um entrosamento. Você vê que quando o Grêmio está completo, você mesmo citou isso, quando o Grêmio está com todo mundo pronto para jogar, é outro Grêmio, porque tem o entrosamento. Tem entrosamento, eu sempre falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. Agora, o entrosamento, aí fica muito difícil, no momento que eles não estão jogando seguidamente. E é o que acontece, e infelizmente tem acontecido isso nos últimos jogos. Então é aquilo que eu falo, é entrosar esses jogadores novos que estão chegando, tentar tirar o mais rápido possível os jogadores que estão no departamento médico. Aí o nosso grupo é muito forte mesmo, aí eu garanto. Aí pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, porque uma coisa é você jogar com todos os teus soldados em dia, outra coisa é você ir para uma guerra praticamente com 90% dos teus soldados no departamento médico. Aí fica um pouco difícil. Então exatamente esse momento que a gente pede um pouquinho de calma, essa transição que está acontecendo no grupo do Grêmio, entendeu? Não é o problema do esquema tático do Grêmio voltar a jogar da maneira que sempre jogou, ou tentar mudar o esquema. Em primeiro lugar, o esquema quem faz são os jogadores. Jogadores que eu digo, você tem que ver quem você tem em mãos para você montar o seu esquema de jogo. Então, a cada partida tem essas grandes mudanças de peças, justamente porque os jogadores estão no departamento médico e outros jogadores estão chegando. É difícil, você não tem tempo para treinar. Você tem que colocar em campo, você tem mais em termos de conversa, tentar acertar ali. E aí é por isso que aparecem os erros dentro do campo, justamente por falta desse entrosamento aí. Quanto a outra pergunta, você falou das expulsões, realmente o Grêmio nunca teve assim jogadores tão seguidamente expulsos, mas aquilo que eu falei, quando a fase ela não é tão boa, eu costumo falar que se comprar um anão, o anão cresce. A fase, quando ela é ruim, tudo de ruim acontece. Então, as expulsões, mas nenhum jogador do Grêmio é desleal. Foi o caso do Jeromel, que tem que matar a jogada, porque o Atlético Goianiense ia fazer o gol, ele matou a jogada. Nesse último jogo, o Fábio Braz, ele dominou mal a bola, o jogador também ia fazer o gol, ele fez a falta, mas o meu jogador ele não é expulso por ser desleal. A mesma coisa o Mateuzinho lá contra o Bahia, ele parou a jogada sem agredir o adversário. Uma coisa que saiu um pouquinho do nosso, foi o Luiz Fernando, que eu já conversei com ele no jogo contra aqui na Fortaleza, que aí eu falei com ele, mas aí é um pouquinho de orientação que ele nunca teve, eu estou conversando com ele, pode ter certeza que isso não vai acontecer mais. Mas é lógico que a gente não quer que ninguém seja expulso, mas foram as ocasiões e infelizmente o que eu falei, o momento não é tão bom assim. Renato, boa tarde. Você tem falado aí, que os soldados estão fora e isso dificulta para você. Mas já tem um diagnóstico de por que os soldados estão tantos soldados fora ao mesmo tempo? É só realmente a sequência? Ou, por exemplo, você tem conseguido treinar e deixar os jogadores tanto no nível que você esperava nesse momento, assim? E também, já para aproveitar, você citou em duas respostas que se estivesse atrapalhando, poderia sair. Já passou isso pela tua cabeça? Porque citou duas vezes aí sem a gente ter perguntado. É o Eduardo Moura, do GE. Globo. Olha, Eduardo, a primeira ele falou do jogador de soldados. É lógico que aquilo que eu falei, no momento que a gente tem todos os jogadores à disposição, o grupo do Grêmio ele é muito forte. A gente trabalha, a gente conversa com o departamento médico, fala com o fisiologista, fala com o fisiologista e o pessoal para que a gente possa tirar o mais rápido possível de lá, mas aí depende da lesão. Em termos de treinamento, a gente tem às vezes o jogador está jogando, ele está bem, aí daqui a pouco ele machuca, aí ele vai para o departamento médico, aí ele perde uma parte da preparação física dele, aí na volta fica difícil, porque ele não tem aquele tempo necessário, a gente precisa do jogador. As coisas acontecem assim muito rapidamente, e no futebol essas lesões são normais. Então o que a gente pede, principalmente em termos do torcedor, é essa paciência nessa nossa transição. Não é fácil você colocar em campo uma equipe
totalmente diferente, uma equipe totalmente desentrosada e, de repente, você exigir que a gente jogue um futebol maravilhoso, que a gente consiga as vitórias toda hora. Não dá, é difícil, digamos que é quase que impossível, em qualquer clube, não é só no Grêmio, não. E às vezes o resultado não vem, não é só por causa do desentrosamento, que é uma equipe totalmente diferente. Às vezes acontece, eu dei o exemplo ontem do Flamengo, o Flamengo com toda aquela força, com toda aquela potência, tomou 5. E aí? São coisas que infelizmente acontecem no futebol. Quanto à minha saída, que eu acabei de falar para vocês, eu volto a repetir. A minha linha com o presidente, que é direta, eu sempre resolvi meu contrato com o presidente em menos de 5 minutos. Se tiver que acontecer isso, eu já falei para vocês, a hora que eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou conversar com o presidente e eu resolvo isso na hora. Eu jamais vou ficar num lugar de trabalho se eu sei que eu não estou mais ajudando, que eu estou atrapalhando. Vou sair na hora, fica tranquilo. O presidente, se amanhã ou depois ele quiser me mandar embora, ele tem todo o direito, todo o direito. Eu já falei, eu estou aqui, eu não vim aqui roubar o clube. O meu contrato, ele não tem R$1 sequer de multa. Agora mesmo, se eu quiser pegar minhas roupas e ir embora, eu vou embora. Eu não preciso devolver nada para o clube. E da mesma forma o clube, se ele achar que eu tenho que sair, eu vou sair, não vai me pagar nada. Então, eu acho que, acima de tudo, essa nossa liberdade entre eu e o presidente que a gente tem, ela é fundamental no futebol, que não se vê mais. Então, a gente vê outros profissionais aí, que eu não tenho nada contra, mas daqui a pouco assina um contrato, antes do contrato assinar, ele quer ver lá qual é a multa que ele vai ter. Será que esse profissional está errado? Não sei até que ponto, né? Porque ele não sabe quanto tempo ele vai durar no clube. Um mês depois, daqui a pouco, sei lá, quando dá um mês, né? Ele já é mandado embora. Então, não sou esse profissional que, de repente, é contra ou a favor. Eu trabalho dessa forma, já falei para vocês e repito, eu vim para o Grêmio para trabalhar. Os meus números estão aí. Eu não vim aqui no clube para roubar o clube. Então, que fique bem claro isso. Então, não vai ter problema nenhum, absolutamente nenhum, de ambas as partes, se isso tiver que acontecer. Desse ponto aí, vocês podem ficar tranquilos. E fico até muito, muito satisfeito, muito alegre mesmo, muito contente com as palavras do presidente e está bancando a comissão técnica, está bancando o treinador, porque ele confia no nosso trabalho. Ele sabe, ele convive aqui dentro. Ele sabe do que é feito aqui dentro. Ele sabe o que é feito. É lógico que a gente quer os resultados. Ele quer, eu quero, o nosso torcedor quer, a nossa diretoria quer, os jogadores querem. Mas, gente, não é possível ganhar todos os jogos. Principalmente com esses problemas todos que a gente está convivendo aqui como já falei para vocês, falta de entrosamento, problema de transição, problemas de jogadores no departamento médico. Então, junta tudo isso. O que a gente pede para o nosso torcedor, e isso eu estou pedindo, o presidente pediu, calma, já falei para vocês, nosso momento não é bom, que é uma coisa normal no futebol, não é péssimo, não é péssimo. Calma, muita calma nessas horas aí, confie no trabalho que pode ter certeza que o Grêmio vai dar a volta por cima já já. Voltei, Renato. Bom, seguinte, você falou para mim, te agradeço anteriormente, aquela questão ali da avaliação do trabalho, mas dentro disso, até vamos pegar esses 4 anos, dá para definir como o momento de maior desafio, digamos assim, para o teu trabalho, por tudo isso que você já falou na entrevista para a gente, lesões, chegada de jogador, né, alguns como o Everton, por exemplo, que saiu agora, né, esse é o momento de maior desafio para o teu trabalho dentro do Grêmio, até porque nesse trabalho que você fez em 4 anos, levou a régua lá em cima, né? E faz com que, quem sabe, como você diz, o torcedor, a imprensa, cobrem mais do Grêmio exatamente por isso. Eu gosto desse tipo de cobrança. Então, eu volto a repetir, Andrezinho, vê quem era o Grêmio há 4 anos atrás, olha o patamar que o Grêmio está hoje. No futebol mundial. Não vamos esquecer que, além desses títulos todos que o Grêmio conquistou em 4 anos, outro dia o presidente me falou, fiquei até arrepiado. Pô, eu tenho um quadro lá em casa que muita gente não tá dando valor. O Grêmio é vice-campeão mundial. E muita gente não se toca disso. O Grêmio fez uma final contra o Real Madrid. Aquela potência toda e com vários jogadores fora. E o Grêmio perdeu por 1-0, uma falha nossa, inclusive, no gol. Então, é um título importante ser vice-campeão mundial? Sim. Sim. Então, olha o patamar que o Grêmio está nesses últimos 4 anos. Então, você vai me perguntar, é o meu maior desafio? Olha, eu sou desafiado toda semana, a cada jogo. Agora, me desafie mesmo quando todos os meus soldados estiverem prontos para a guerra. Quando o nosso grupo estiver todo fortalecido, todo mundo junto, aí vocês podem me desafiar à vontade. Eu não estou tirando meu corpo fora, não estou tirando minha responsabilidade fora. De maneira alguma, de maneira alguma. Até porque eu confio no meu grupo todo. Agora, é o que eu falo para vocês. Uma coisa é você ter todos os jogadores à disposição.
aí o Grêmio ele é muito forte mesmo. E aí as cobranças podem vir ainda maiores do que estão sendo, sem problema algum. Mas aí não é nenhum desafio. Aí é confiar totalmente no meu grupo. Então é a confiança que eu tenho neles. Não adianta. O meu grupo eu vou defender sempre, porque eu tenho um grupo. Ontem mesmo falei para o presidente, o senhor tem um grupo maravilhoso. O seu grupo ele é muito forte. E sempre que o senhor puder me dar um jogador para que a gente possa atender uma posição que a gente esteja precisando, sou muito agradecido. Agora, o grupo do Grêmio, ele é muito bom. E o grupo do Grêmio é um grupo vencedor. Isso eu não vou cansar de falar para vocês, até porque eu não estou mentindo. É uma realidade. É um fato. Os números estão aí. Então, para que duvidar de um grupo desse? Não tem que duvidar. Volto a repetir. O momento não é maravilhoso, mas também não é esse momento todos que vocês estão colocando aí. Pode ter certeza disso. E o grupo do Grêmio sabe disso. Olá, Renato. Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos no sentido da que você respondeu agora, só que menos focada dentro de campo e mais focada de fora para dentro. Se esse é o momento que, até hoje no Grêmio, mais você se sentiu pressionado e questionado. E aí, por exemplo, a sensação que a gente tem é que algumas declarações suas que antes inflamavam a torcida, agora funcionam, por exemplo, às vezes de maneira inversa. A crise do excesso de títulos, por exemplo, pareceu ser uma declaração que não caiu tão bem. Enfim, você tem sentido a maior pressão que você já sentiu durante esses 4 anos, de fora para dentro, vindo do torcedor, principalmente? Sim, Aline, para você ver, precisou 4 anos para ter uma pressão, de fora para dentro. Então, eu acho que esses 4 anos foram de um trabalho intenso, de resultados maravilhosos, e que o torcedor tem todo o direito de cobrar, de todo mundo. Nós somos profissionais, nós estamos à frente de um grande clube, que nós temos uma grande torcida, mas eu volto a repetir, nós somos um pouco culpados, nós aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a comemorar todas as partidas, todos os jogos. E aí, de repente, a gente está esses 3, 4, 5 jogos sem vencer, parece que o mundo acabou. E eu acabei de colocar os números para vocês aqui. Copa do Brasil, o Grêmio não entrou ainda. A Libertadores, a gente vai decidir a nossa classificação aqui em Porto Alegre. E o Campeonato Brasileiro, se a gente vencer nosso jogo atrasado, nós ficamos a 5 pontos do líder. Então, é aquilo que eu falo. A pressão, ela sempre vai ter, em qualquer clube, em cima de qualquer treinador. Você vê, você está falando uma pressão externa, que vem, que é uma coisa normal, em cima de um grupo que é vencedor, em cima de um treinador que é vencedor, em cima de um presidente que é vencedor. Imagina os clubes que não estão ganhando. Imagina a pressão. Imagina, mas faz parte. Quem trabalha com futebol tem que saber lidar com isso. Renato, tudo bem? Você falou aí, defendeu a sua classe, e é justo, eu concordo em boa parte com o que você falou. Agora, democraticamente, quero também defender a nossa aqui. Assim como a gente coloca e acha que a imprensa pressione algumas vezes, não é a imprensa que contrata e também não é a imprensa que demite treinadores, né? A gente viu, por exemplo, o Argel, que ficou menos de 20 dias no cargo no CSA, e certamente não foi a imprensa de lá ou a imprensa que contratou, que demitiu o treinador. Então, não é a gente que faz isso, embora a gente pressione algumas vezes, sim, mas como o presidente Romildo falou anteriormente, muitas vezes a gente repercute aquilo que o torcedor está pensando. E a gente tem os comentários do torcedor nessa mesma live aqui, e assim como tem gente que te apoia muito, e vai te apoiar sempre, pelo ídolo que você é, tem muitas críticas do torcedor gremista. Mas eu sei que essas críticas da imprensa não te atingem de uma certa forma, você é um cara experiente, muita personalidade. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, as críticas do torcedor, elas te chateiam, elas te magoam de alguma forma, até pela trajetória vitoriosa que você tem aí no Grêmio? E se você me permite uma segunda pergunta, você bateu algumas vezes na tecla de estar a 5 pontos do líder. Você acha que o torcedor do Grêmio vai se satisfazer em estar a 5 pontos do líder, sendo que esse líder é o Internacional? Bem colocado, foram boas suas perguntas, Gustavo. É claro que o nosso torcedor não vai ficar... Nem eu, mas o que eu quero falar nesses números, nós estamos a 5 pontos do líder, não é porque é o Internacional, podia ser outro clube, o máximo que tem até então são 20 pontos. Eu quero falar exatamente que muita gente está colocando na cabeça uma crise, um desespero, onde o Grêmio, se ganhar esse jogo, está a 5 pontos do líder, e nós estamos praticamente na metade do primeiro turno. Então, o que eu quero falar com isso? Calma,
calma, o campeonato recém está começando. O Grêmio não começou bem, a gente concorda com isso. Ninguém está falando que não. Nós precisamos melhorar, sabemos que nós precisamos melhorar. Mas não estão faltando 8 rodadas para acabar o campeonato. É isso que eu estou falando. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa ainda para acontecer mesmo. Nem eu vou ficar satisfeito. Jamais. Imagina o torcedor também. Ninguém está satisfeito se nós vamos ficar 5 pontos do líder. O que eu quero colocar é essa tal de crise que algumas pessoas tentam colocar no momento que nós estamos na metade do primeiro turno. É só o Grêmio ganhar esse jogo atrasado, a gente já encosta no líder. Praticamente a gente fica em 4º, 5º lugar. E aí? Onde está essa crise? Aonde? Melhorar? A gente sabe que a gente precisa melhorar, que é uma coisa normal em qualquer clube. Quanto às críticas, se me incomodam ou não, não é que me incomoda. Eu estou aqui para aprender também. As críticas, elas são bem-vindas. Ainda mais partindo do torcedor, que eu respeito muito. O torcedor, aquilo que eu falei, nós somos talvez culpados, né? Porque a cada 5 jogos o Grêmio ganhava 4, empatava 1. A cada 10 jogos o Grêmio ganhava 8, empatava 1, perdia outro. Então o nosso torcedor ele se acostumou a ganhar toda hora. Aí, de repente, não tem uma sequência de jogos, devido, não vou ficar repetindo, por causa desses problemas todos que a gente está vivendo aqui dentro do clube, em termos de entrosamento, transição, jogador no departamento médico, o torcedor ele fica um pouco impaciente, mas é uma coisa normal. Mas Deus não agradou todo mundo aqui na Terra. Não ia ser o Renato, não vai ser o presidente Romildo que vai agradar todo mundo. A gente entende o torcedor. Mas eu acho que o mais importante de tudo, botamos aí 95% da cota da nossa torcida, confia no nosso trabalho. Recordo. Você me escuta, Renato? Você me ouve bem, Renato? Ouço, pode falar. Ah, beleza. Boa tarde, então. Antes eu não consegui contato com o presidente aí. Gostaria de aproveitar a tua vivência no futebol, Renato, para te fazer 2 questões, por favor. A primeira, como é que chega até o grupo de jogadores um protesto que aconteceu ontem? E eu pergunto isso para o grupo de jogadores, que você também já foi jogador, e certamente hoje, por tudo que você representa e já fez no futebol, você pode ter uma opinião diferente da deles, né? Como é que chega esse tipo de protesto aos teus atletas? E uma segunda, por favor, também aproveitando a tua vivência. O que significa a palavra crise em um ambiente de futebol? Olha, Felipe, o protesto dos torcedores, ele é normal. A torcida do Grêmio até é pacífica. Não teve agressão, como aconteceu em outros clubes, que eu falo que isso vira uma bola de neve, né? E infelizmente tem pessoas que gostam desse tipo de atitudes por parte dos torcedores. O torcedor tem todo o direito estamos vivendo uma democracia, tem todo o direito de protestar, de cobrar da maneira que foi ontem. 10, 15 pessoas sem agredir. Do jeito que chega, o jogador de futebol sabe que ele está exposto em qualquer clube, não vai ser aqui. A primeira vez ou a segunda vez que acontece em 4 anos, em outros clubes acontece isso a cada 2 semanas. Então é uma coisa, o torcedor é paixão, o torcedor quer ganhar o tempo todo. A gente respeita isso, o que você, e até porque o que vale muito é aquilo que eu converso com o meu grupo. E eu protejo eles de todas as formas, quanto a outra, qual foi o outro comentário que ele fez, outra pergunta? O que é uma crise no clube de futebol? Uma crise pelo menos eu vejo dessa forma, uma crise num clube é no momento que você não ganha títulos, você não ganha jogos, você briga para ser rebaixado e você não deixa o seu torcedor feliz. Isso é uma crise. Isso sim a gente pode falar que é uma crise. O que não é crise, o que eu acabei de falar, é no momento que alguns resultados não aparecem, que é uma coisa normal no futebol, devido a todos esses problemas que eu falei para você, sim, todo mundo. E dei até do exemplo do época que foi o Flamengo, podia ser um outro clube brasileiro. O Flamengo, com toda aquela força dele, com toda aquela potência, tomou 5 ontem. É uma coisa normal que acontece no futebol. Então a crise é isso. Infelizmente o Grêmio não sabe o que é crise. Durante 4 anos, pelo menos. Mas o comando do presidente que é ao meu lado, o Grêmio não sabe o que é crise. Essa crise, volto a repetir, que algumas pessoas estão achando que é crise, que na minha cabeça não é crise, entendeu? É um mau momento que o clube está passando devido
buscar com certeza as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Vai, Léo. Vamos lá. Renato, bom dia. 4 anos atrás você estava sendo apresentado no Grêmio e agora você está a poucos jogos de se tornar o técnico que mais vezes comandou o clube, né? Faltam 15, 16 jogos para alcançar essa marca. O quanto essa marca é importante para você nesse momento de retomada? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se esse ciclo tem um prazo de validade. Leonardo Miller, da RBS TV. É o que você falou, né? No jogo contra o Palmeiras no próximo domingo, me igualo, se eu não me engano, ao Filipão. E no Grenal eu passo o Filipão e depois o Foguinha, né? Que tem, acredito eu, mais uns 15 jogos a mais do que o Renato. Não é nem da época do Filipão, mas do Foguinha era bem mais fácil trabalhar, né? Não tinha essa cobrança toda. Então é aquilo que eu falei para vocês no início da entrevista, me sinto muito feliz por estar à frente desse grande clube aqui há 4 anos, que é uma coisa impossível em qualquer outro clube, com qualquer outro treinador. Disso aí você pode escrever, impossível, 4 anos. Então, é um orgulho muito grande de minha parte. A outra é, o Vitinho. Não, a gente fez outra. Qual foi a outra, Léo? A outra pergunta, Renato, esse ciclo, né, histórico, ele tem um prazo de validade? O prazo de validade num clube, de um treinador, de um grupo, é no momento que você continua conquistando. Não tem prazo de validade. Mas a tua pergunta foi boa, mas é você querer colocar em xeque um prazo de validade de um treinador, de um grupo, de um presidente, vencedores, por causa de 5, 6 rodadas, aí não, né? Aí realmente não entra na minha cabeça. Aí, não estou falando que foi você, eu estou falando na cabeça de algumas pessoas. Aí é demais, né? Aí o que a gente vai falar dos clubes que estão há vários anos sem ganhar nada? A cada 2 meses é um ciclo de perdedores, né? Eu me orgulho de estar num ciclo vencedor nesse clube. Até quando eu não sei. Mas eu sei que eu faço parte e tenho o meu nome na história do clube, como o meu grupo tem, como a diretoria, o presidente tem. Enquanto a gente puder trabalhar e ganhar títulos, ótimo. Um dia vai acabar. Um dia vai acabar esse ciclo do treinador, do presidente, dos jogadores. É uma coisa normal. Mas enquanto nos deixarem trabalhar, a gente sempre vai trabalhar bastante para buscar mais títulos. Renato, não está na hora do Grêmio fazer uma alteração tática? O Grêmio não está tentando jogar da mesma maneira que jogou em 2016, 2017, sem ter os mesmos jogadores, sem ter peças para executar dentro de campo que o Grêmio fazia? Júnior Maicado, bairrista. Júnior, a parte que o Grêmio joga, a parte taticamente que o Grêmio joga, é a parte que eu gosto. Aí você vai falar, não está na hora de mudar? O Grêmio muda algumas peças, o Grêmio muda alguns jogadores, mas o que eu coloco para não mudar na parte tática é o resultado de um trabalho vencedor. A minha equipe joga para frente. A minha equipe busca os resultados. E a maior prova disso é que a gente conquistou em 4 anos. É aquilo que eu falei no início da entrevista. Se tiver que mudar para ter medo de perder o emprego, que isso não me passa pela cabeça de maneira alguma, e tentar mudar a forma de jogar do Grêmio, eu estou sendo covarde. Me desculpa, mas eu estaria sendo covarde. O Grêmio, ele é muito grande para jogar por uma bola, para jogar por um contra-ataque. Há determinados momentos de uma partida ou outra que isso acontece, é uma coisa normal. Agora, armar o esquema,
como já ouvi alguns treinadores falando no Brasil. Eu vou mudar o esquema, vou mudar a maneira da minha equipe jogar, da maneira que eu não gosto que ela jogue, para garantir meu emprego. E, infelizmente, está acontecendo isso no Brasil. E daqui a pouco vão cobrar a mesma coisa do treinador. Por que mudou o esquema? Por que está jogando lá atrás? Para ele se garantir no trabalho. E aí que eu digo, por causa de quem? De algumas pessoas da imprensa que todo dia gostam de criticar o treinador, entendeu? Não dão tempo para ele trabalhar, critico, que ele, para garantir, será que ele está errado? Não sei se ele está errado, mas eu não vou mudar minha cabeça. O Grêmio é muito grande para jogar para uma bola parada, o Grêmio é muito grande para jogar para um contra-ataque, pelo grupo que eu tenho. Algumas mudanças na parte tática em determinados momentos do jogo, em determinados jogos, a coisa pode acontecer. Mas com o grupo que eu tenho, com as características dos jogadores que eu tenho, e você vê que a gente tem os garotos, tem os jogadores experientes, a gente muda jogadores, a gente forma jogadores, a gente vende jogadores, e o Grêmio continua um clube vencedor. Agora, não é por causa de 4, 5, 6 jogos que tá tudo errado, vamos mudar. Aí eu mudo. Então o Grêmio vai jogar como um time pequeno, vai jogar lá atrás, por uma bola, por um contra-ataque. Aí não dá certo. E aí? Não, essa covardia comigo não vai. Eu, enquanto treinar um time grande, como é o Grêmio, um clube e um grupo que o presidente me deu, juntamente com a diretoria, esse meu time, esse meu grupo vai jogar sempre para ganhar. Para ganhar. Isso que eu coloco na cabeça dos jogadores. E os números em 4 anos estão aí. Fala, Renato. Boa tarde. A gente viu o Grêmio terminar o jogo contra a Católica com Ferreira, Gui Azevedo, Rildo, uma gurizada em campo, né? O Fabrício no banco, jogadores que muitos torcedores talvez até nem conheçam, né? E claro que uma fogueira para eles, mas uma fogueira necessária. Não tinham outros jogadores. Eu queria saber qual é a conversa que tu tem tido com o presidente Romildo a respeito das contratações, principalmente as posições que tu busca os jogadores. Isso tu permite falar um pouquinho mais de um jogador específico, e eu já fiz essa pergunta uma vez também para o capitão Maicon. Qual que é a posição para ti mais confortável para o Jean-Pierre? O Jean-Pierre não pode vir a ser o novo Maicon do Grêmio, o segundo volante que ele era na base, e o Grêmio contratar de repente um camisa 10, e quando for necessário o Jean-Pierre trabalhar com a 10 também. Gabriel Lauxen da Copeiro TV. Olha, Gabriel, os garotos que você falou lá contra a Católica, não é só na Libertadores, é no Brasileiro também. Eu gosto sempre de lançar os garotos, e isso a gente faz muito bem aqui no Grêmio, num momento bom da equipe, mas infelizmente a gente está passando por esses problemas de departamento médico, como já falei para vocês. Então tem a necessidade, às vezes, de expor, digamos assim, um garoto. Mas a gente prepara o garoto. Ele está preparado, ele está num grande clube, está num grande plantel, ele sabe que a qualquer momento ele pode jogar. E os garotos têm nos ajudado bastante. E, inclusive, os garotos que entraram lá entraram muito bem no jogo contra a Católica. Então, são jogadores que a gente procura passar toda a confiança do mundo, dá muita tranquilidade para eles, a gente dá uma lapidada neles, corrige eles. Então, eles estão prontos. Agora, o que falta para eles é uma coisa natural, é a experiência, né? Principalmente se tratando de uma Libertadores. Mas no sentido do jogador, pode ter certeza que eles têm nos ajudado bastante. Quanto ao Jean, colocar o Jean como volante, é uma posição que ele gosta de jogar. Ele tem um passe muito bom, tem uma qualidade muito grande. Mas ali a gente precisa de um jogador que proteja a zaga também. Porque só o passe ali na frente da zaga é complicado. É complicado. Você vai falar, mas o Maicon também tem um passe. Mas o Maicon corre bastante. Se você vê o GPS do Maicon, ele corre e corre muito. Nos ajuda muito, tanto na frente como lá atrás. Então é um jogador fundamental no esquema do Grêmio. Então a gente coloca o Jean um pouquinho mais na frente, justamente por isso, pela qualidade que ele tem no passe. A única coisa que eu cobro dele era uma coisa que ele sabe que é pro bem dele, que eu cobrava muito do Luan. Tem que pisar na área, tem que chutar, tem que fazer gol. Um meia tem que fazer, tem que ter esse papel aí. É a coisa que eu cobro dele.